Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite, Hugo, boa noite, companheiros da Web Rádio, Cristo Consolador, muito boa noite. Boa noite, Verinha, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Agradecemos demais, Hugo, por você ter aceito, né, o nosso convite. Hoje o nosso companheiro Alessio não vai estar conosco, pois tem um compromisso lá na nossa casa, CAE de Guaianazes, com a turma de aprendizes, né? Está lá dando uma aula, quer dizer, aprendendo também, né? A gente não ensina, né? A gente aprende também, né? Como diz a Cora Coralina, né, Hugo? Feliz daquele que aprende naquilo que ensina. E a gente precisa levar isso, né, para o nosso dia a dia. Estarmos aprendendo sempre, né? E com certeza é isso que o nosso companheiro Alessio está fazendo lá na nossa casa CAE de Guaianazes. Por isso não estará aqui conosco, mas já vamos vibrando também para ele, né? Que ele esteja bem intuído, que ele esteja bem receptível também, assimilando, né, as vibrações da espiritualidade de luz, para que ele dê uma excelente aula, né? Temos certeza que sim. E obrigado mesmo, viu, em nome do Alessio também, de você ter aceito o convite, tá, Hugo? Eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria estar aqui com você, com o Alessio, com todos os ouvintes, trocando ideias, aprendendo, também compartilhando um pouco da vivência, é sempre uma ótima oportunidade. O Hugo é o nosso companheiro aqui da Web Rádio, né? Tem um programa de segunda-feira à noite, entre irmãos, ele e a irmã, a sua irmã também, que está sempre aqui conosco também, a Amanda, e também nosso companheiro, né, da nossa casa, CAE de Guaianazes, né? Então, é uma dupla gratidão, né, por estar aqui. E fica o convite, né, para os nossos companheiros, né, aqueles que estão assistindo, que vão ver também o programa gravado, assistir o programa do Hugo, que é sensacional. E eu não consigo pegar ao vivo, né, mas eu sempre vou pegando ali no gravado, anotando algumas coisas, porque, olha, dois irmãos, olha, sensacionais, viu? E já vamos assim, já cumprimentando a todos, os nossos companheiros que estão aqui ao vivo, os que entraram no programa gravado, já cumprimentando toda a equipe de luz da Web Rádio Cristo Consolador. E vamos assim, Hugo, fazendo a nossa preparação, já estando mais tranquilos, harmonizados. Vamos ler uma mensagem do livro Dias Melhores, de Carlos Barcelli, pelo irmão José. Enxerga-te. Ama-te, queira-te bem, mas não adores a tua imagem. Cultua-te,
mas não te idolatres. Valoriza-te, mas sem desvalorizar a quem quer que seja. Promove-te, mas não à custa de teus semelhantes. Aperfeiçoa-te, mas não faça disso uma obsessão. Supera-te, mas não ignores os teus limites. Engrandece-te, mas não para que o mundo te ovacione. Afeiçoa-te, mas não cries dependência. Cuida-te, mas não o faças perifericamente. Satisfaze-te, mas não exageres necessidades. Enxerga-te, mas não tão só diante do espelho. Contenta-te, mas não de modo a que te baste a ti mesmo. Que bela mensagem, né? Do nosso irmão José, pelo Carlos Barcelli, nos trazendo, né? Situações que a gente precisa melhorar, que a gente melhore, que a gente busque, né? Se ver de uma maneira melhor, que a gente não se sinta ali vamos dizer, o patinho feio, né? Mas também não vamos ser o cisne, né? Maravilhoso, né? Também não vamos nos achar o pavão, né? Que a gente faça o nosso melhor, que a gente busque melhorar a nossa imagem, mas não em detrimento do outro, que a gente busque a nossa melhora intelectual, a nossa melhora de posição social, financeira, mas não também para estar colocando, né, o outro abaixo. Então, que a gente busque essa melhora que faz parte, né, Hugo? Faz parte de nós, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa evolução, a instrução, a melhora, a nossa condição material e espiritual, mas que nada disso a gente coloque para alimentar mais do que a gente já tem, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? Que seja com discernimento, com clareza de que estamos fazendo para nós, porque precisamos, porque faz parte também da nossa evolução espiritual. Não é mesmo, Hugo? Sim, isso mesmo. É bem interessante, né, essa mensagem, porque nós somos convidados, né, na sociedade a cada vez mais a nos anularmos, às vezes, pelo coletivo, ou a exaltarmos demais o individualismo, né? E o equilíbrio está no meio. Então, nós temos que nos valorizar, ter nossa autoestima, cuidar de nós, né? Plantar o futuro, se tiver as oportunidades de forma honesta, de forma equilibrada, né? Buscá-las, conquistá-las, né? Avançar nas formas possíveis no mundo material, no mundo espiritual, mas também tomar muito cuidado, porque né, cada vez mais nós somos chamados, né, eu vou me tornar único, né, vou me tornar único usando a pulseira de ouro, né, diamante, não sei o quê, andando com carrão, e muitas vezes não é porque você precisa ou porque é algo que você deseja, mas sim porque seria a maneira que a sociedade coloca para você se tornar distinto do outro. E nós não precisamos disso, né, nós precisamos do equilíbrio, né, dessa visão realista, né, positiva também, com esperança, mas realista de quem somos, né, reconhecendo o potencial, mas também dando as puxadas de orelha e vendo os erros, né, vendo o que dá para melhorar, as negligências, né, as falhas, não ser também muito vitimista, mas também não muito, né, complacente conosco mesmo, então ter essa maturidade para saber viver, e eu acho que essa mensagem vem bem de ponta a isso, né, ao convite a desenvolvermos essa maturidade e entendermos, né, o processo no mundo. Depois a gente vai falar mais sobre isso, né, que tem a ver com o tema. Mas, assim, a gente conseguir viver, né, de uma forma equilibrada, né, sabendo nos posicionar com equilíbrio, serenidade, lutar pelos sonhos, os objetivos, mas sem se iludir muito, porque iludir a gente já vai acabar em alguma forma que ainda está muito, né, dentro do nosso grau de evolução, mas tentar
né, não se perder tanto, né, nesse mundo das formas, né, dos status, das coisas materiais, né? E assim eu vou convidando a todos a sentirem a vontade, que possam fechar os olhos, né, e vamos todos juntos sentindo a presença de nosso mentor, nosso anjo de guarda, os amigos espirituais que também já estão conosco, e vamos sentindo essa vibração que vai nos envolvendo, vai nos equilibrando, e vamos todos unidos num só pensamento, numa só vontade, elevando os nossos pensamentos até Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual que nos recebe de braços abertos, nos envolvendo em seu manto azul celeste, ela que é exemplo de benevolência, de bondade, de resignação, que viu o Mestre Jesus Cristo sendo crucificado, os apóstolos sofrendo, e ainda assim perdoa os soldados, perdoou os romanos, perdoou os fariseus, perdoou a todos aqueles que de alguma forma foram hipócritas, maldosos, lenientes, comparsas da maldade, da falta do conhecimento espiritual daquilo que Jesus Cristo queria ensinar, e passou a vida inteira amando, sendo um ombro amigo, sendo uma mãe espiritual para todos. Inclusive, até hoje, ela continua sendo essa mãe espiritual para toda a humanidade, para nós, nos mostrando que, apesar de todas as dores, de todas as dificuldades, é possível ter a esperança, ter a bondade, a benevolência para com as pessoas ao nosso redor, entendendo que esse processo da vida é um processo que vem nos convidar a sermos mais generosos, mais bondosos, mais meigos com o próximo, entendendo as dificuldades, as limitações, buscando desenvolver em cada um de nós essa maturidade espiritual. E assim, vamos rogando essa mãezinha amada que nos eleve o pensamento e nos represente diante do Mestre Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que é um exemplo de renúncia, de sabedoria, de viver no mundo material, mas com uma conduta digna, com uma conduta elevada, sabendo que esse é um processo e que o corpo, a vida material, as condições materiais são apenas temporárias, que o futuro é o espiritual, que há a vida além da matéria, além do corpo físico, e que possamos aprender com o Mestre Jesus Cristo a desenvolver a bondade, a maturidade, a enxergarmos a vida com empatia para com as pessoas, para com o erro do próximo, que possamos estender a mão, sermos mais generosos, mais bondosos, sermos mais doces e mansos, pacíficos como Jesus Cristo era. E assim, vamos rogando e pedindo humildemente ao Mestre que continue sendo esse farol na nossa vida, a nos guiar, a nos orientar diante da vida, diante dos desafios, das tribulações que a vida muitas vezes nos apresenta no dia a dia. E assim, vamos rogando ao Mestre que nos represente diante do Pai, da causa primária de todas as coisas, da fonte de toda luz, de todo equilíbrio, de todo o infinito de possibilidades que a vida nos oferece, em ambos os planos, material e espiritual. Ao Pai, nós somente agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por estarmos novamente mergulhados nesse mundo de provas e expiações, buscando elevar o nosso pensamento, a mudar nossa percepção da vida, a maneira como vivemos, a maneira como nos comportamos. Agradecemos ao Pai e o louvamos com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós vamos aprendendo a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim, vamos pedindo licença para dar início ao programa da noite de hoje, às reflexões, que possamos aproveitar esse momento juntos para refletir, para capitular, para pensar sobre a nossa vida, nossa conduta, e que sejamos apoiados e orientados pelos amigos espirituais, e que seja sempre feita a vontade do Pai, não a nossa. Que assim seja, graças a Deus.
Que assim seja, Hugo, graças a Deus, que assim seja. Bela, muito obrigado pela preparação, muito belas palavras, né? Que a gente esteja bem intuído, né? E receptível. Eu só vou fechar a porta porque minha gata acabou abrindo a porta do quarto. Só um momentinho. Pronto, voltei. Espero que ela não queira sair. Tá aqui quietinha. Vamos lá. Hoje a nossa reflexão é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, essa coleção maravilhosa, que é o item 49, União Fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 3. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua e reportaste à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato, e o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota à criança. Reparas o companheiro que se dispõe a ajudar os doentes. Identificas o cuidado daquele que se fez ao amigo dos velhos e dos jovens? Assinala o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Apreciai o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente em que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Não, o texto é fantástico, né?
fantástico, cada trecho, cada parágrafo, Emmanuel vai nos trazendo assim uma realidade, trazendo algo, né, de que de repente está nos passando desapercebido no nosso dia a dia, na nossa, como estamos assim muito no piloto automático, né? Vamos fazendo as coisas ali de forma atropelada, sem refletir, sem observar. E Emmanuel aqui traz cada ponto, né, de como devemos agir e por que agir diante da sociedade, diante do nosso convívio ali, né? Pode ser o micro, né? Ali com a família, ou o maior, né? O macro, dentro da sociedade, dentro do trabalho material, dentro da nossa doutrina. E ele começa a dizer que a nossa estrada, né? A nossa estrada convida a caminhar. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para caminhar, para buscar, né? Como já disse bem no início da mensagem, né? Buscar nossa melhora espiritual. Mas, por isso, né, não é porque em nome da nossa melhora espiritual que nós vamos atropelar as pessoas, né? Emmanuel vai colocando aqui cada pontinho, né, cada situação. Ele coloca, tem essa parte aqui que eu achei fantástico, né? Que as pessoas não vão estar à nossa volta, né? Como se nós fôssemos o grande sol, né? Porque assim que nós nos achamos, né? Nos colocamos como sol, e as pessoas são réis planetas, né? Na nossa órbita ali, né? Atrás, nos envolvendo, como se elas estivessem só para nos servir, estão ali só para nos auxiliar, estão ali para a nossa melhora espiritual, mas que eu não precise, não necessite de estar compartilhando com elas, que eu não necessite, não seja obrigado a respeitá-la, e por aí vai, né, Hugo? E ele nos convida, né, a ter mais cuidado nesse caminhar, né? E aí a gente pode estar lembrando como também Jesus, né, nos falou da porta larga, né? Que é a porta que leva às paixões, que nos leva a situações de ilusão, de comprometimento, que a gente busque mais nesse caminhar, nesse caminho, né? Que nós estamos ali a trilhar nessa reencarnação, mas a porta estreita, né? Que vai nos conduzir para a nossa melhora espiritual, para mais discernimento, mais cuidado, mais amor, mais tranquilidade, mais discernimento, né? Diante das nossas ações, diante do que falar, como falar, e tudo está ligado, né? Ao que? Nosso burilamento também, né? A nossa melhora, que a gente precisa, né? Para ontem, não é nem para hoje, nem para amanhã, né? Já para ontem começarmos esse caminhar ali com mais cuidado, com mais tato, para a nossa melhora, mas também respeitando o próximo, né? Respeitando as opiniões, respeitando as dificuldades, que tem uma parte também no texto, eu marquei muitas coisas aqui no texto, viu? Que diz que eu achei fantástico que ele coloca que cada um vai estar num degrau, né, nessa escada. E se cada um está num degrau, cada um está vendo de um ângulo, né? Cada um está tendo uma visão. Mas como como nós, né, nós somos assim, a gente acaba querendo que todos, mesmo em degraus diferentes, né, que todos vejam pelo nosso ângulo, né, pelo nosso olhar, não respeitando, né, a condição de cada um. E muitas das vezes tem muitos que estão em degraus muito maior do que nós, né? Estão em outros degraus mais elevados. E a gente quer que desça, né? Nós não queremos subir, nós queremos que a pessoa desça. Não é mesmo, Hugo? Falei bastante, né? Não, fica à vontade. E dentro da sua reflexão também, é interessante, né, que para que haja essa união fraternal,
é necessário esse processo de empatia, né? Bem como ele coloca, entendermos que lá com a mensagem inicial, nós não somos o centro, né? Nenhum de nós é o centro, né? Nós somos, até você falou do espaço, veio aqui, né? Nós somos pedaços de rocha no meio do espaço, andando, às vezes cruzando um com o outro, né? Um indo para a direita, outro para a esquerda, e depois se encontra de novo no futuro. Então, né, todos nós estamos numa jornada e vamos encontrando pessoas de diferentes origens, de diferentes visões de mundo, e né, o processo, né, que Emmanuel nos convida é para a gente entender essas pessoas, oferecer nosso melhor, né, ainda que a gente tenha divergências em alguma coisa material, espiritual, visão política, não sei, religiosa, mas que nós possamos ter, né, a boa vontade de oferecer nosso melhor e entender aquela pessoa, entender o processo dela, como você bem disse, né, em que degrau ela está, o ângulo que ela está vendo, né, ela tem uma história espiritual diferente da nossa, então ter essa empatia e reconhecer o bem que ela está fazendo, o esforço que ela está fazendo, e dentro da nossa limitação, o que a gente puder contribuir, né, com essa pessoa, com esse passo, e, né, e deixar o resto na mão de Deus e caminhar, porque, né, às vezes nós temos essa tendência, né, de muitas vezes, não, é a minha visão, né, que está certa, ou as pessoas têm que fazer do jeito que eu acredito que é o certo, e cada um vai fazer da maneira que pode, né, da maneira que consegue, da maneira que enxerga, né, com seus pontos positivos, seus pontos negativos, e muitas vezes, né, como você bem comentou, a gente quer, não, para ser isso tem que ser dessa maneira, né, ou todo mundo da sociedade tem que ter tal visão, e não, cada brasileiro, cada pessoa vai ter a sua visão, porque tem sua história, né, tem seus acertos, seus erros, e todos juntos vamos aos pouquinhos, né, conseguindo compartilhar, vamos aprendendo um com o outro, né, vamos às vezes recapitulando, opa, isso aqui estou quebrando a cara, talvez devesse ouvir mais tal pessoa, talvez eu devesse voltar atrás, mas não é ninguém, né, que vai simplesmente falar, não, olha, né, veja esse caminho novo, não, é um processo que a pessoa vai enxergar. E aí o convite, né, de Emmanuel é justamente para a gente ter, né, essa união, buscando dentro daquilo que a vida nos mostra, fazer o nosso melhor, trabalhar, né, enxergar também o bem ao nosso redor, nas pessoas, nas situações, porque naturalmente a gente acaba muito vendo apenas os problemas ou os defeitos, né? Nós focamos muito, não, tal pessoa erra nisso, tal pessoa está fazendo aquilo ali que eu considero errado, mas a gente esquece às vezes de, não, mas peraí, tá vendo, tem coisas boas que a pessoa está fazendo também, né? Então, muitas vezes a gente acaba tomando esse papel de até inquisitor, de, né, julgamento, ou não, o outro de fiscalizador, né, de como o outro tem que viver, e até eu costumo brincar um pouco, assim, às vezes até comentar também que a gente tem que tomar cuidado para não se tornar aquela pessoa rabugenta, chata, né, aquela pessoa crítica demais, né, tudo bem, às vezes numa coisa ali, pode ser feito desse jeito, ou dar uma... Mas, assim, muito sutil, e mesmo assim tomar cuidado, porque né, a gente tem muita tendência, às vezes, de, não, mas se fosse eu faria melhor, eu faria diferente, ou eu faria desse jeito, e isso desagrega, né, dentro do convite de Emmanuel, dessa união fraternal, né, cada um vai oferecer a sua maneira, do seu jeito, na sua condição, né, então, às vezes a gente deixa de unir forças, ou a gente acaba, né, no dia a dia, nas situações, no estresse, né, na própria competição que a sociedade coloca, materialmente falando, a gente acaba se tornando muito crítico, né, ou não, tem que ser desse jeito, ou tal pessoa não presta por causa disso, né, e lembrando que outras pessoas também podem falar isso, não, o Hugo não presta porque ele erra nisso, porque ele faz tal coisa, porque ele não consegue ser isso, então a gente tem que tomar muito cuidado também com essa visão, que ela acaba causando, né, a desunião, né, a gente, em vez de ter essa visão fraternal, de abraçar mais pessoas, de entender outras realidades, às vezes até como uma ansiedade do futuro, né, de que todos nós queremos um mundo melhor, a felicidade, né,
que todos tenham condições materiais, espirituais, só que, né, não vai vir, né, só por essa vontade ou na força do grito, né? É um processo muito mais demorado, e aí vem, né, aquele processo da gente olhar menos para a gente, né, ter mais paciência, da gente, né, entender que ter a maturidade para lidar com as situações, né, saber até onde o outro pode ir, até onde a gente pode ir também, e entender, né, as diferenças, as circunstâncias, para que a gente possa caminhar, né, contribuindo com esse processo do bem, né, que cada um está fazendo bem, está tentando ali ajudar dentro do que pode. Então, às vezes também né, é importante a gente ter essa visão mais fraternal, né, de ser mais bondoso, e aí vem, né, na minha mente aqui o exemplo de Jesus Cristo, né, ele tinha os apóstolos, ele conhecia os defeitos ali, mas ele delegou tudo depois para os apóstolos, cada um com seus, né, com suas qualidades, com seus defeitos, foram, né, melhorando, e tenho certeza que estão melhorando até hoje, estão trabalhando, estão levando, né, estão propagando bem, estão tendo outros desafios, né, porque é assim, cada um vai aprender fazendo, né, e às vezes a gente quer, né, ser os engenheiros de obra pronta, né? Ah, não, mas aqui eu mudaria tal coisa, aqui eu faria assim, né? Mas ali, né, foi sendo feito dentro do que era possível ou dentro das limitações que tinha, né? E às vezes a gente não consegue reconhecer isso. Então, eu acho que é um tema bem interessante que nos traz essa reflexão, né? De a gente tentar ter mais a simpatia, né? Ser menos cri-cri também. A gente tende, às vezes, a virar muito, pensar muito, talvez, e nesse processo a gente perde até um pouquinho até a humanidade, até a bondade também. Ah, não, porque o outro fez de malícia, ou porque o outro não sei o quê, a gente começa a julgar muito, né? E aí vem esse convite para a gente deixar um pouco isso de lado, para ter essa união, né? Para ver o lado bom também, o copo cheio, né? Ver as boas intenções, ou que não tenha boas intenções, mas na minha mente eu vou acreditar que aquela pessoa teve boas intenções. Isso também vai ajudar nosso processo de amadurecimento, né? E de ter menos atritos também durante a vida. Belinha? É isso aí. Pode continuar, estou adorando. Mas é mesmo, né? E tem esse trecho que ele diz assim, né? Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. Ou seja, né? Eu estou dando o meu melhor e é isso que eu vou receber. Mas como você bem colocou, aceitar, né? Aceitar aquilo que o outro está nos oferecendo, porque de repente é o seu melhor. E que a gente não meça, né? Porque nós temos muito, assim, estamos ainda muito numa condição de medir o bem, medir o quanto eu faço, medir o quanto o outro está fazendo, medindo como se a quantidade estivesse à frente da qualidade, porque de repente a qualidade não está ali ligado a quanto tempo eu estou conversando com uma pessoa ou quanto tempo eu estou doando ali as minhas energias no trabalho espiritual, que de repente eu só estou ali, né? E não estou vibrando coisa nenhuma, né? Para quem não conhece, né? Dentro da nossa doutrina, nós temos um espaço na qual a gente vai, ora pelos irmãos, faz as vibrações, e aqui nesse contexto que eu estou comentando, porque muitas das vezes a gente coloca, nossa, fiquei não sei quanto tempo ali nos trabalhos espirituais, mas será que ficamos mesmo? Ou na nossa doutrina, ou seja, qual for a doutrina que escolhermos, né? Será que estamos mesmo de corpo, de alma ali presente, ou só de corpo, né? Então a gente precisa parar de medir e perceber o que estamos também recebendo quando ele coloca que a gente precisa respeitar também o trabalho do outro, valorizar. E aí, quando eu estava lendo a primeira vez esse texto, a gente nunca, né, que vê da onde o trabalho que é o plantar, né, o colher, a gente simplesmente vai no mercado ou em algum local, compra
aquilo e pronto, né? Mas não sabemos o que trabalho que esteve por trás, né? Para estar ali, a nossa mão na hora de comprar. E muitas das vezes nem nos damos conta, nem valorizamos esse trabalho, toda essa logística, né? Então, Emmanuel nos convida a gente começar a prestar mais atenção, valorizar mais. O Alessio sempre fala do relógio, né? Ele dá o exemplo do Big Bang, que são as pequenas peças ali que, se a gente tirar, não funciona. Mas nós estamos muito ligados ao todo, ao maior, ao que aparece, né? Estamos ligados à ostentação, como você bem colocou no início, né? De repente, eu nem gosto daquele carro, tudo. Mas está na moda, né? Eu nem gosto daquela roupa, não, mas está na moda. Nós fazemos assim por questões de aparência, né? E não vamos ali na essência, não vamos ali no que é necessário mesmo. E muitas pessoas não estão para se aparecer. E aí a gente não observa, não valoriza, porque para nós aquela pessoa está passando ali batido, está passando desapercebido. E se a gente olhar mais a fundo, nós vamos ver o quanto o trabalho, quanto a atividade dela é importante, o quanto ela está se dedicando, né? O quanto ela se dedica naquele trabalho. Isso em todos os setores, né? Dentro da nossa casa, no nosso emprego material, nas lojas, no supermercado, onde a gente estiver, que a gente valorize mais, porque aí sim nós vamos conseguir ter essa união fraterna, né? À medida que eu valorizo, à medida que eu vejo o esforço do outro, que eu estou aplaudindo, né? Porque nós temos dificuldade, né, Hugo, de aplaudir o sucesso do outro, aplaudir, né, que o outro trabalhou bem. Tá, fez meia boca, não fez mais que obrigação, não é? Nós temos dificuldade, né? Ainda, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo não nos permite, né? Que a gente seja sincero quando observa o outro, a não ser que seja para malhar o Judas, né? A não ser que seja para falar mal. Mas o falar o bem nós temos dificuldade. E que a gente não tenha, que a gente, como Jesus, né, nos orientou, que a gente não veja, né, o cisco no olho do outro, que a gente veja também suas qualidades, porque todos nós temos cisco, nós então teremos trave, segundo Jesus, né? Nós não temos nem cisco, nós temos trave, né? Nós temos uma madeira aqui, né? E que a gente não fique só observando as coisas ruins, que a gente veja também as coisas boas que as pessoas estão fazendo, valorizando, né? Exaltando, porque a pessoa, se nós queremos também ser valorizado, o outro também quer. E nós viveremos com mais tranquilidade, com mais carinho, com mais amor, né? Seremos mais fraternal. E ele fala também aqui no texto que a gente não crie contendas, né? Porque a gente cria, né? A gente fica ali caçando, né? A minha mãe dizia, caçando pelo em ovo, né? A gente busca, né? Uma situação para arrumar uma confusão, para arrumar uma discórdia, né? Às vezes nós nem estávamos no local, no momento, mas alguém falou alguma coisa, a gente já abraça aquela ideia e já, né? E já alimenta e já dá continuidade, né? Quando deveríamos fazer o inverso, né? Como cristão, ouvir, né? Nos calar, não levar adiante, colocar sempre uma palavra de harmonia, de amor, então que a gente possa treinar mesmo, né? Porque não é do seu tempo, né, Hugo? Você é novinho. Mas no meu tempo a gente fazia na escola exercício de fixação. Agora não pode mais falar isso, né? Que a gente faça esses exercícios, né? De fixação mesmo, né? Principalmente ali de matemática, né? Para aprender. E que a gente faça isso agora no nosso dia a dia, né? Que a gente vá fazendo esses exercícios para a gente ir buscando, né? Essa melhora.
Nós vamos fazendo de uma forma ali meio que forçada para chegar um dia nos tornar ser natural, né? Vai ser natural em nós esse buscar sempre o lado bom, como você bem colocou, não olhar que o copo está vazio, mas sim que ele está meio cheio. Tem também aquela situação do pano branco, né? Eu não sei se foi você que falou da última vez que você esteve aqui conosco, ou se foi outro convidado, que nós temos muita tendência, né? Tem um pano enorme branco, mas se tiver uma pontinha preta, nós vamos observar aquela pontinha. Então, que a gente pare, né, de observar as coisas negativas, que a gente não dê, claro que nós vamos observar, porque isso faz parte, né, mas que a gente não dê tanta importância, tanto, né, colocar tanta ênfase e deixar as coisas, às vezes, boas se passando. Eu não sei se foi você ou se foi outro convidado que também comentou numa ocasião que muitas das vezes acontece uma coisa ali que a gente não está, né, ali na nossa no nosso script, vamos dizer assim, do nosso dia. Mas e a gente se apega e a gente não vê tantas coisas boas que ocorreram no dia. Mas nós vamos só lembrar daquela coisa ruim, que no nosso ver, né, foi ruim, nosso entendimento foi ruim, e vamos acabar, nossa, acabou com o meu dia, né? Olha, nós chegamos a falar isso, né, Hugo? Nós chegamos a dizer, acabou com o meu dia isso daí. O dia está começando, né? Nós temos várias oportunidades naquele dia, ou no dia seguinte, nós vamos ter, né, outras situações, mas não, a gente foca demais no ruim, no negativo, a gente dá muita força, né? Muita força. E dentro se não me falha a memória, não sei se é no sinal verde, mas no nosso curso de aprendizes, nós temos uns temas, né? Que durante o curso a gente vai desenvolvendo. E um deles é esse, né? O mal não merece comentário. Mas mesmo sabendo, mesmo fazendo o curso, né? Somos eternamente aprendizes, né? A gente continua, né? Martelando no mal. De repente, aquela situação foi um livramento. E a gente não consegue observar isso. A gente não consegue que, de repente, foi Deus tirando do nosso caminho, não aconteceu do jeito que a gente estava planejando, mas foi de um jeito melhor, aconteceu algo que foi dali na frente, foi melhor. Aconteceu muitas coisas boas naquele dia, mas acabamos focando só naquilo, né? E eu sei que o Alessio, ele não está aqui, mas se ele estivesse, ele ia estar olhando no relógio, né? E a hora voa, né, Alessio? Né? A hora voa. Eu já vou fazer minhas considerações finais e já passo para você, tá, Hugo? Que aí você faz suas considerações, faz o encerramento de uma forma bem tranquila. E continuando aí nessa linha, né, de raciocínio que Emmanuel nos traz dessa noite, que a gente possa ter um olhar melhor, que a gente seja mais fraterno, que a gente seja mais grato, né, pelo que as pessoas estão fazendo por nós. Nós não agradecemos, de repente, tem alguém ali, né, dirigindo o ônibus que eu vou pegar para ir para o trabalho. Não agradecemos. Não agradecemos o condutor da Uber, o condutor do ônibus, do metrô, alguém que operacionou todo o dia ali, dos faróis, tudo, né, dos trem, tudo, para a nossa saída, ida e vinda. Nós não agradecemos. Nós não agradecemos aquelas pessoas que estão ali ao varrer a rua, né, deixando o nosso ambiente ali urbano mais agradável, dentro da nossa casa. Nós não agradecemos. Nós simplesmente achamos que o nosso fazer é muito mais importante. Só nós, né?
é que fazemos coisas boas e perfeitas, e o outro não. Ah, não, eu vou fazer porque ninguém faz como eu, né? Olha que ponto a gente chega, né? Achar que somos insubstituíveis e que ninguém faz melhor do que a gente, né? Isso é no trabalho, material, espiritual, nós ainda temos essa ideia, né? De que é claro que somos importantes, é claro que o nosso trabalho, a nossa atividade, mas não somos melhor do que ninguém, né? Precisamos ter essa ideia, né, bem firme em nós. E tendo essa ideia, sabendo do nosso potencial, mas compreendendo e observando o potencial do outro, nós vamos também viver de uma forma mais fraterna, né, Hugo? Nós vamos conseguir ser mais fraterno, ser mais misericordioso, mais bondoso, ter empatia, como você bem colocou. Nós vamos conseguir, à medida que eu vou observando o outro, com um olhar, né, que como Jesus nos disse, né, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós vamos conseguindo, porque aí eu vou desejar ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. E aí eu vou conseguir fazer pelo outro. Mas é um exercício de fixação, viu? Que Jesus nos abençoe e que a gente faça esse exercício para chegar um dia ser tranquilo em nós, ser de uma forma tranquila, sem esforço, né? Que a gente vai fazer assim de uma forma natural. Mas por enquanto Eu acho que travou a imagem um pouco da velhinha aqui, mas como ela estava comentando, né? Sim, a gente precisa realmente trabalhar, né? Se esforçar para continuar seguindo esse caminho, né? De buscar ter empatia, buscar ter o olhar do próximo, né? Buscar se colocar no lugar. Voltou. Vou buscar, né, ter o olhar mais generoso, né? E quanto ela, eu me lembrei que o último programa que eu vi, o Alessio comentou sobre a questão do pano branco com a mancha preta. Eu me lembrei. E tinha uma frase aqui, né? Que ele fala, né, no texto: não ouvides a estrada que te é própria e avança destemoroso. Né? E é um convite também para que a gente possa observar a nossa vida, né? E dentro da nossa vida a gente tem diversas oportunidades de estar praticando, né? Seja não só a bondade, né, a generosidade, mas também a própria, né, o próprio esforço. Vou me disciplinar mais, vou me organizar mais, né, vou reclamar menos, como a velhinha estava comentando ali, vou, né, teve uma situação ali que me aborreceu, vou tentar, né, falar menos sobre ela, vou, né, deixar passar, manter a minha serenidade. E acredito que é um grande desafio nosso no dia a dia, a gente conseguir também. A gente fala tanto em qualidade de vida, né, mas às vezes a gente coloca tanto essa qualidade de vida né, na riqueza, nas coisas materiais, mas ela nasce também na nossa mente, né, no nosso equilíbrio de ali conseguir focar no trabalho, no que está sendo feito, às vezes nas demandas, né, no que é exigido de nós, na disciplina né, eu coloquei tal objetivo, eu consegui fazer tal objetivo, e do entendimento com as pessoas, né, de ir e vir em paz, tranquilo, né, e quantas vezes a gente, às vezes, parece uma folha, né, ao vento, vai para a direita, vai para a esquerda, vem um vendaval, a gente dá cambalhotas, né, a gente não consegue, às vezes, manter esse equilíbrio. Eu acredito que aí já é um ponto inicial para a gente, né, ir trabalhando também ao longo da vida, para ter esse equilíbrio, né, que nos leve também né, ser menos reclamões, menos chatos, menos implicantes com o próximo, e a partir desse processo, a gente começar também a ser mais, não, deixa quieto, tá tranquilo, né, não foi de maldade, não tá tranquilo, segue em frente.
né, relevar as coisas também, né? A gente não precisa, às vezes a gente tem, né, acho que é um pouco humano mesmo nesse processo que a gente está, às vezes já não, tem que ser, né, se eu tô certo, eu tenho que esfregar na cara, eu tenho que... Não, muitas vezes não, deixa passar. Tudo bem, né, eu tô certo, mas não tem problema, não é ser, né, às vezes a gente vê como um sinal de fraqueza, mas Jesus Cristo nos mostrou que era um sinal de maturidade. Nem todas as batalhas, nem todas as coisas valem o esforço, ou, né, vão trazer um equilíbrio ali para o ambiente, ou para nós, ou para o próximo. Então, muitas coisas, não, tá tudo bem, né, deixa seguir em frente, porque nós estamos olhando, né, o todo, nós estamos olhando a visão maior, não, vou, né, manter minha paz, meu equilíbrio, né, dependendo da circunstância, eu vou fazer as mudanças, ou eu vou mudar de ambiente, de lugar, né? Ou seja, eu vou, né? Não, às vezes também a gente, né, terceiriza muito para o outro, não, o outro tem que ser evoluído, o outro tem que ser equilibrado, né? O outro tem que dar as flores, mas eu não faço nada, né? Eu não me esforço. Então, né, mudar um pouco esse jogo, não, deixa eu oferecer, né? Deixa eu tentar, deixa eu ir além, deixa eu fazer por mim, pelo próximo, se for possível, e caminhando aos poucos, e tirando, né, essas visões, ou esses conflitos que muitas vezes nós criamos, porque as pessoas têm direito a ter visões diferentes, né, caminhos diferentes, estão cada um no seu, né, no seu grau evolutivo, na sua visão, nas suas experiências. Então, nem tudo que a Verinha vive eu compreendo, nem tudo que eu vivo a Verinha compreende ou passa, porque é natural, nós estamos em processos diferentes. Mas temos coisas em comuns, temos desafios em comuns, e justamente esse convite, né, de Emmanuel fica para isso, para que possamos ver o esforço de cada um, né, a bondade, né, a boa vontade, a empatia, né, e perceber que somos espíritos, né, cheios de defeito, de dificuldades, que estamos, né, nos encontrando aqui nesse mundo de provas e expiações, que estamos trabalhando, estamos evoluindo, e que todos estamos nesse mesmo barco, a humanidade inteira, né, uns com mais ilusões, outros com menos, né, cada um com seus processos, mas todos estamos nessa mesma jornada, e aí vem, né, a importância dessa união fraternal, né, dessa empatia, dessa bondade. Então, né, vou deixando aqui, agradecendo novamente a Verinha, mandando um abraço para o Alessio, né, para todos que nos acompanharam aqui também, por essa oportunidade de estar aqui, e que todos possamos juntos, né, nos esforçar, trabalhar, buscar ter mais esse olhar bondoso, generoso, conosco, com o próximo, né, com as pessoas ao nosso redor, e assim eu vou convidando aqueles que sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos juntos, nesse momento, novamente nos harmonizando, sentindo a presença de nossos amigos espirituais, e vamos todos juntos numa corrente de paz, de amor e de fé, envolvendo o planeta Terra em muitas luzes, em muito amor, em muita paz, a todos os países, em especial aqueles que estão em guerras, em conflitos, em dificuldades econômicas, políticas, materiais, aqueles que estão passando por uma série de catástrofes, de guerras, de situações difíceis, que amigos espirituais se façam presentes em ambos os planos da vida e levem novas visões, novas oportunidades, para novas reflexões para esses espíritos, para que essas situações se resolvam, para que esses espíritos adquiram novos conhecimentos que os ajudem a mudar essa rota de sofrimento para um caminho melhor. Vamos vibrando também pelo Brasil, por todos os estados, todas as regiões, pelos seus imensos desafios em todas as esferas, pelos políticos, pelos governantes que tenham empatia, bondade, generosidade com o povo, que enxerguem, se coloquem no lugar daqueles que estão sendo governados. Vamos vibrando pelos espíritos que estão nascendo, que tragam luzes novas a esse mundo, a essa sociedade, por aqueles que estão desencarnando, que encontrem mãos amigas que os ampare, que os socorre, que os ajude a perceber a nova realidade da continuação da vida. Vamos vibrando por todos aqueles que estão
se perdendo no mundo através das drogas, da violência, da prostituição, do preconceito, da desigualdade, aqueles que estão nas pontes, nas ruas, aqueles que estão nos leitos hospitalares, aqueles que estão se perdendo através de todas as ilusões do mundo, de todos os tipos, que possam encontrar alguém que os oriente, os auxilie a enxergarem essa dificuldade, essa visão perturbadora que estão criando para si mesmos e que possam recapitular, que possam pensar e refletir e mudar a rota enquanto há tempo e que encontrem amigos, pessoas que os apoiem nesse processo de recomeço, de transformação. Assim, vamos pedindo licença para vibrar pelo nosso bairro, pelas pessoas que encontramos no dia a dia, pelos companheiros de trabalho, pelas pessoas que encontramos no nosso lar, na nossa vizinhança, principalmente aquelas que nos trazem dor, que nos machucam, que de alguma forma nos convidam a ter mais paciência, a ter mais benevolência, mais empatia, ou a silenciarmos as críticas, que possamos aprender com essas pessoas, que possamos enxergá-las como companheiras, como pessoas que precisam do nosso amor, e vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, espíritos caídos, crianças espirituais, cheios de defeitos, de dificuldades, que possamos receber também do Pai essa mão amiga, essa orientação, que nos ajude a nos transformarmos, a enxergarmos com mais maturidade a vida e a buscarmos forças dentro de nós para tomarmos melhores decisões para o presente e para o futuro na nossa jornada ao longo desse planeta. Assim, vamos vibrando por todos, deixando em aberto um buquê de rosas colorido, que a espiritualidade leve aonde se fizer mais necessário, e vamos renovando nosso compromisso de estarmos refletindo, de estarmos trabalhando, de, se for possível, estarmos aqui nos próximos programas, aprendendo, compartilhando, aproveitando nossa vida para adquirirmos os conhecimentos espirituais, mas que seja sempre feita a vontade do Pai e não a nossa, e que assim seja, graças a Deus. E eu vou agradecendo novamente a Verinha, agradeço a Alessio, agradeço a todos que nos acompanharam, desejando uma boa noite a todos, e vou passando a palavra para a Vera. Nós que agradecemos, Hugo, agradecemos demais por estar aqui conosco, e vamos fazendo uma vibrações de rosas multicolorida, entregando em suas mãos, que você possa levar essas vibrações de amor, de luz, de paz por toda essa noite, por toda a semana, por toda a sua caminhada. Também vibrando intensamente pelos companheiros que estão aqui conosco, aos que entraram no programa gravado também, vibrações de muita luz. E agradecendo demais por essa reflexão, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, hoje e por todo sempre. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, e até a próxima. Obrigado, Hugo, obrigado, companheiros. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.